Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos aprender sobre a rotina 9203, permissão de acessos do módulo do sistema. Nessa tela, vamos definir os perfis de acesso ao sistema e vamos incluir os usuários em seu perfil específico. Ela também possui os cadastros das rotinas do sistema, mas essa aba é mais direcionada ao suporte técnico. Primeiramente, vamos começar com a aba Telas e a subaba Acesso. Nessa aba, podemos ver as possibilidades de acesso que cada perfil vai ter. O gestor pode decidir se o acesso vai permitir cadastrar, alterar, imprimir e excluir. Neste exemplo, existe um tipo de acesso que permite o perfil fazer todas essas funções. Existe um outro acesso em que o perfil poderá fazer tudo, exceto excluir dados. Para criar um novo acesso, basta ir no botão Iniciar e definir as preferências. Após isso, finalize. Esse acesso deverá ser informado quando criarmos ou editarmos os perfis de acesso. Agora vamos para a aba Permissão, subaba Perfil. Provavelmente na sua base já tenha alguns perfis criados. Vamos editar um deles e entender como a política de permissão funciona. Vamos selecionar o perfil 2, Vendedor. Ao clicar nele, nós vemos as permissões existentes para esse perfil. No primeiro quadro, vemos que o perfil tem acesso total, ou seja, ele pode cadastrar, alterar, imprimir e excluir. No segundo quadro, podemos ver as rotinas que o perfil pode acessar. No terceiro quadro, podemos conferir quais empresas ou filiais o perfil poderá ter acesso. No último quadro, podemos ver quais caixas e bancos que o perfil tem acesso. Agora vamos editar esse perfil e ver como é feita essa configuração. Clique em Alterar. Abrirá a seguinte tela, onde colocamos o acesso e logo abaixo aparecem algumas permissões. Essas informações fazem parte do nosso menu principal. Digamos que o perfil não poderá acessar as abas de estatísticas que mostram o financeiro e o faturamento do mês. Logo, as permissões deverão ficar desmarcadas. Para marcar ou desmarcar, basta dar duplo clique. Além de permitir acessar algumas funções do menu, pode permitir ou não o perfil receber notificações regulares, como pedidos do força de vendas que não foram faturados, produtos que estão sem departamento, entre outros. Para salvar as alterações, clique em Finalizar. Para alterar as rotinas que o perfil tem acesso, no segundo quadro, clique em Alterar. Vai ser aberta uma tela com todos os módulos do sistema, à esquerda, e as rotinas que estão contidas em cada módulo. Os que estão marcados na cor verde são rotinas permitidas para o perfil. Para remover, basta dar duplo clique. Observação importante: verifique cada módulo antes de finalizar, para que não dê acesso a rotinas que não condizem com o perfil. Por exemplo, não seria correto dar acesso à rotina 9001 para um vendedor, visto que ele pode alterar percentuais de desconto e comissão. Ao finalizar as edições, basta voltar para a tela principal. Ainda nesse quadro das rotinas, existem algumas permissões especiais dentro de cada rotina. Por exemplo, dê duplo clique na rotina 9022. Vai abrir uma nova tela. Posso informar quais abas da rotina o perfil vai ter acesso e também quais permissões especiais o perfil poderá ter. Da forma que está na imagem, o usuário poderá acessar a rotina e conseguirá visualizar as duas primeiras abas. As demais estarão travadas e ele também não terá permissões especiais. Por exemplo, digamos que o vendedor tenha acesso a essa rotina, pois ele costuma incluir itens ou remover itens do pedido, e também bloquear e desbloquear pedidos, mas ele não pode cancelar pedidos de forma alguma. É necessário permitir as duas primeiras abas, e a permissão especial de cancelar DAV nunca deve ser liberada para este perfil.
Para cada rotina liberada, deve ser feita essa edição, liberar as abas que o perfil terá acesso e quais permissões especiais o perfil terá. Observe o que seria um erro de permissão. Veja a rotina que está liberada para o perfil, a rotina 9203 que estamos usando. Se o perfil tem acesso a essa rotina, ele poderá a qualquer momento editar as suas próprias permissões de acesso, sendo um perigo grande à sua segurança. Dessa forma, orientamos que essa rotina esteja liberada apenas para o perfil de administrador, onde somente os gestores da empresa tenham acesso. Indo para o terceiro quadro, clique em Alterar para dar permissão às filiais ou às empresas cadastradas. Neste exemplo, a empresa possui apenas uma filial. Mas se na sua empresa existe mais de uma filial, deve marcar quais filiais o perfil tem acesso. Lembrando que, se liberar a filial, o usuário poderá acessar dados dessa filial, fazer vendas, dar entrada de mercadoria. E se remover o acesso, todas essas e outras operações também não serão disponíveis. No último quadro, existem as permissões para caixas e bancos. Da mesma forma, marque o caixa e banco que o perfil terá acesso. Por exemplo, se o vendedor tem o seu caixa, onde ele recebe e retira dinheiro, deve ficar liberado o caixa para este perfil. Mas, se o vendedor não pode ter acesso a bancos, como por exemplo, selecionar um banco para recebimento de transferência ou emitir boletos, os bancos cadastrados devem estar desmarcados, conforme o exemplo. Se o perfil tiver que emitir boletos, o banco em questão deve estar liberado para que o usuário possa selecionar ele nas rotinas de faturamento. Após realizar essas edições, podemos incluir os usuários em seu perfil correspondente. Vá até a aba Usuários e localize o usuário que deseja incluir o perfil. Observe que mostra as permissões desse usuário. Dê duplo clique nele e escolha o perfil correto. Logo abaixo, existem permissões que são exclusivas por usuário e não por perfil. O primeiro são as permissões na rotina de cliente. Marcar as opções que o usuário poderá editar no cadastro de cliente. Se ele puder alterar o CNPJ, inscrição estadual e cobrança, por exemplo, marcar essas 3 opções. Acesso a supervisor e vendedor. Ao marcar o supervisor e o vendedor, o usuário terá permissão para acessar dados do vendedor e do supervisor. Vamos supor algumas situações. Imagine que este usuário realiza consulta de vendas na rotina 9021. Se ele tiver acesso a outros vendedores, ele poderá visualizar o quanto que cada vendedor já vendeu no dia, na semana ou no mês. Talvez isso não seja permitido na empresa. Por isso, esse acesso deve ser limitado. O vendedor 1 só visualizará as suas vendas, então ele vai ter acesso apenas a ele mesmo, conforme o exemplo. Uma outra situação. Se o usuário puder conferir as comissões de vendedores e até dos supervisores na rotina 9531, caso o supervisor ou o vendedor estiver desmarcado, ele não conseguirá gerar os dados corretos. A mesma regra vale para consultas nas rotinas gerenciais. Se eu não possuir esse acesso a todos os vendedores, eu não vou conseguir saber qual o faturamento geral de um período, pois nem todas as vendas vão aparecer na rotina. Ao concluir as edições, clicar em Finalizar para salvar. Agora observe as rotinas, as filiais e os caixas e bancos liberados para este usuário. Para acompanhar todas as edições realizadas nos perfis, quais rotinas foram incluídas ou bloqueadas, vá até a subaba Log. Coloque o período, pode incluir o funcionário e localizar. Nessa tela vai apontar todas as edições realizadas.